Cara, o que você achou do livro? Eu gostei muito do livro, porque o livro, ele fala muito da matemática, porque mostra que o menino aprendeu bastante. Quando você viu o título do livro, o que você pensou? Eu não gostei por causa que falava do diabo, mas daí depois que eu fui lendo, fui gostando. Você gostou muito do livro? No começo eu não gostei, mas quando eu fui vendo, eu achei muito interessante. Você indica ele? Eu indico porque pra quem não gosta de matemática. Você aprendeu muito com o livro? Aprendi. O que você aprendeu? Fração. Você tinha Números dificuldade? triangulares. Você tinha dificuldade? Eu tinha. Muita dificuldade nessa parte? Sim. E o livro conseguiu te ajudar? Consegui.